Fernanda, atualiza a gente aí o que é que aconteceu durante o dia. E assim, foi um assunto que repercutiu, tá lá no chapadanews.com.br, repercutiu a nível de estado, essa votação relâmpago. Teve a votação, teve manifestação do povo também, Ananda. Teve sim, Nerisvaldo. Por meio da campanha ambiental do Vale do Capão, foi feita essa denúncia, né, da gravidade dessa votação em caráter de urgência, de forma inclusive até desnecessária, porque são muitos projetos de lei, muitos projetos, assim, importantes, como projetos que instituem novas secretarias, projetos que instituem cobrança de taxa de turismo no município, projetos diversos que alteram várias disposições de leis do SISMUMA, leis municipais, né, que tratam aí das políticas municipais de meio ambiente. E todas essas propostas, elas partiram do gabinete do prefeito, no dia 16, abriram para votação no dia 17 e a votação foi hoje. Então, isso foi um motivo de grande crítica por parte da população, especialmente, né, a população que faz parte dessa campanha ambiental, para que essas propostas pudessem ter mais tempo de discussão, pudessem ter mais tempo de análise e, de fato, refletissem o que a sociedade, o que o município precisa, né? Fazer uma votação assim a toque de caixa de 5 projetos extensos, né? Com menos ou em torno de 48 horas, não é a melhor forma de se fazer, ainda que poderiam, dentre esses projetos, ter aqueles que fossem beneficiar o município, né, Nerisvaldo? Então, como eles alteram de forma significativa e em um momento de véspera de recesso, véspera de feriado, né, daqui a pouco a própria Câmara vai estar de recesso. Então, as questões que foram tratadas ali, eles traziam algumas deliberações que iriam prejudicar, por exemplo, o Conselho Municipal, que é um conselho que tem integrantes da sociedade civil, é um conselho importantíssimo, né, para as análises ambientais, que teria até o presente momento um caráter deliberativo também e acaba perdendo para ser apenas um conselho, né, de análise e sem efetivo poder, né, de contribuir, de vetar, de atuar de forma mais incisiva aí sobre essas definições de questões que trazem influência na área ambiental da cidade, e a gente já sabe, né, Visualdo, que isso é uma matéria ainda mais delicada em um momento em que a gente assistiu, né, com muita tristeza, a exoneração de um secretário que vinha sendo reconhecido, inclusive em outros municípios, inclusive, né, em outras esferas, pelo trabalho ambiental. Então, alguns dos projetos que ele conseguiu implementar estão sendo cada vez mais minados, e as atribuições específicas ali, por exemplo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, teriam mudanças drásticas. Então, foi feita essa campanha por meio dessas pessoas que estão sempre atuando, né, em prol do meio ambiente na cidade. As críticas foram feitas e algumas exigências também, como, por exemplo, que não se votassem nesse momento esses projetos de lei. O que se viu hoje, Nerisvaldo, que eu posso trazer aqui, o que se viu hoje foi também por parte da própria Câmara, porque ficou difícil para que todos os vereadores pudessem analisar essas propostas. A gente teve ali uma separação na plenária da Câmara, alguns poucos vereadores, eu acredito inclusive, Nerisvaldo, que a gente teve um vereador que defendeu todas as propostas e outros vereadores trazendo suas análises. Por que esses projetos não deveriam ser votados? Para alguns foi pedido vista, para outros já foi votado contra, já imediatamente ali na primeira e segunda votação. Mas a gente teve também, Nerisvaldo, nesse momento de hoje, muita confusão. A gente teve trocas de acusações, a gente teve, enfim, uma reunião ali, uma assembleia que
de fato foge totalmente, né, ao que a gente gostaria da nossa participação democrática enquanto sociedade. Eu não sei se você está conseguindo ouvir. Bem, muito bem. Me diz se estão conseguindo ouvir direitinho. Bem, muito bem. Estamos ouvindo bem, viu, Ananda? Perfeito. Ah, pronto. Então é isso. A gente teve troca de acusações, porque também dentre esses projetos de lei cria-se uma nova secretaria, certo, né, Erisvaldo, com novos cargos. Secretaria essa que, de fato, vai trazer ônus, né, para o município, vai onerar o município com novos empregos, com folha, né, de pagamento e, enfim, sem muitas informações de como isso vai ser feito. A gente teve também a outra transmissão de arrecadações do fundo municipal, que se iria trazer alguma parte para uma brigada voluntária, mas isso sem explicar exatamente como se vai ser feito. Então, são projetos complexos, são projetos que necessitam de análise sensível, mas que em 48 horas isso se torna inviável até para essa Câmara que tem muitos projetos em votação. Né, Erisvaldo, a gente ouviu aí também uma troca de acusações em relação a alguns vereadores sobre outras questões, né, porque a gente também tem atualmente, né, no município de Palmeiras, uma decisão, uma recomendação do Ministério Público para que cancele o processo seletivo da educação. Você lembra, né, Erisvaldo, no início do ano, quando a gente trouxe toda aquela confusão em relação ao processo seletivo da educação que tinha sido realizado, teve que ser cancelado e teve que ser feitas um novo processo seletivo? Então, ali, naquele momento em que se votam as análises do processo ambiental também, os vereadores trocam acusações sobre quem apoia isso, quem não apoia isso, por que a prefeitura está fazendo isso. Nesse momento, eu já conversei com a secretária de Educação também para entender o que aconteceu. Estou esperando esse documento do Ministério Público. Caso ninguém da gestão me passe, eu vou falar diretamente com o promotor, para também poder trazer aqui as informações. Ao fato, né, Erisvaldo, é que com isso todos os profissionais desse processo seletivo serão demitidos nesse momento aqui em torno de 4 dias, todos eles terão seus empregos perdidos, e isso também fez parte, né, dessa discussão de forma acirrada, com trocas de acusações entre os vereadores, né, de quem apoiou isso, quem não apoiou, e por que o governo municipal agora está querendo implementar mais uma secretaria, se nem mesmo a Secretaria de Educação, que é tão importante, né, cuja a atividade é tão importante, está conseguindo ter a atenção devida e passando por uma situação como essa, né? A gente sabe que o desejo, ou pelo menos o desejo verbalizado, né, por algumas áreas da gestão, é que se tenha um concurso público na cidade para que se pare de ficar fazendo processos seletivos temporários, né, que oneram, que acabam por trazer todas essas dificuldades, né, Erisvaldo? Então, não se avançou, para fechar aqui sobre a questão ambiental, não se avançou sobre a votação, né? Alguns foi pedido vista, outros já foram votados contra, mas a maior parte da Câmara votou contra esses projetos daí que saíram do gabinete do prefeito. Então, muito bem, a manifestação popular deu resultado, né, Ananda? Pelo que a gente acompanha. Né? Exatamente. E ecoou também, né, Erisvaldo, na opinião, né, no entendimento ali da maior parte dos vereadores, inclusive vereadores que a gente conhece que são opositores entre si, ali estavam praticamente em uníssono em relação a isso. Por exemplo, eu cito a vereadora Érica com o vereador Tiago Rola. A gente sabe que eles são, né, opositores entre si na maior parte, né, das matérias que são votadas ali, mas até eles estavam ali fazendo coro com o resto da população em algumas das matérias, óbvio, não foram todas, mas a gente viu ali também uma troca, uma dificuldade, os microfones em um determinado momento tiveram que ser cortados todos para que as pessoas pudessem se manifestar, baixaria, vereador xingando o outro vereador de mentiroso, enfim, não vou me ater a essa parte, porque de fato é uma vergonha para a sociedade ali de Palmeiras, que para votar projetos precisa primeiro tentar passar na calada da noite, né, entre aspas, porque, enfim, mas com uma urgência que só denota a falta de preparo e de
entendimento da importância e também, né, Nerisvaldo, uma Câmara que não se respeita, né? Muito bem, tá aí a Nanda trazendo então zerado, né? Não andou nada, não saiu do lugar. Exatamente. Tal votação relâmpago Exatamente. não aconteceu, né? O relâmpago, exatamente, mas é isso, né, Nerisvaldo, não tinha como realmente votar com matérias extensas como essas. Imagina, a criação de uma nova secretaria em 24 horas, eu estou trazendo essa da criação de uma nova secretaria porque isso é mais fácil das pessoas entenderem. Criar uma nova secretaria requer um estudo orçamentário, enfim, a gente sabe que eu entrei em contato com, por exemplo, o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Meio Ambiente pediu, né, pessoalmente, por meio da secretaria, segundo algumas acusações da própria Câmara, de alguns vereadores, estava sendo feito isso sem nem mesmo passar pela Secretaria de Meio Ambiente, o que é um absurdo. Então, segundo o secretário, a secretaria encaminhou um ofício solicitando a retirada dessas PLs da pauta de votação, como, né, fica óbvio aqui, depois de tudo que eu falei, não foi acatado e as matérias seguiram para votação, mas como tudo isso dá a entender de que nada está sendo feito assim da forma mais adequada lá em Palmeiras. Perfeito!